Gostaria de compartilhar com a igreja a palavra que se encontra em Gálatas. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 11. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 11. Dou graças ao meu Senhor nesse dia, porque tivemos livramentos extraordinários, algo que seria impossível de resolver hoje, mas o Senhor, Ele é bom. O Senhor é bom. E às vezes nós não nos atentamos por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, no dia a dia, no cotidiano, é na rotina. Quando a gente acha que vai ser um dia comum, o Senhor Ele nos surpreende com um livramento, o Senhor nos surpreende com o favor dEle e com a graça dEle. Então, esse é um culto que eu ofereço ao meu Senhor em ação de graças pelo livramento que Ele deu à minha casa e à minha família no dia de hoje. Amém? Diz assim: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar a vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre vocês, sobre o Israel de Deus. Quanto aos mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém, queridos? Então, diante dessa mensagem, diante dessa carta que o apóstolo Paulo escreve a Gálatas, ele coloca nessa carta a insatisfação dele enquanto aos demais irmãos que estavam em uma condição religiosa, em uma visão religiosa sobre aqueles que estavam se achegando a Jesus. Eles estavam impondo a religiosidade para aquelas pessoas e estavam impedindo daquele povo ter uma intimidade e ter uma proximidade com as Escrituras, com a palavra de Deus. Nesse contexto, o apóstolo Paulo escreve essa carta e ele diz: eu não tenho que me preocupar com o que falam ao meu respeito. Eu não tenho que me preocupar com o que estão dizendo sobre a minha reputação, pois eu trago em mim as marcas de Cristo. Nós que somos hoje a igreja contemporânea, a igreja da atualidade, nós temos dificuldade em, de fato, carregar a mensagem da cruz, submetê-la a essa mensagem e, principalmente, pagar o preço que essa mensagem muitas das vezes traz para um cristão, para um filho e para uma filha de Deus. Por que eu digo isso? Nesse contexto, o apóstolo Paulo estava dizendo: a esses religiosos, vocês não devem coisa alguma, porque o que Cristo já fez por nós, nos habilitou a ter um acesso a Ele. O que Cristo fez por nós, hoje, a lei não está acima dessa crucificação, a lei não está acima dessa graça, a lei não está acima dessa entrega, a lei não está acima do Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo estava trazendo àquele povo uma clareza do que os religiosos estavam fazendo com a igreja naquela época. Porque uns pregavam, ora,
vocês têm que viver debaixo da lei mosaica. Ou seja, se converteu ao judaísmo, tem que se circuncidar. Se não circuncidar, não é considerado um irmão, não é considerado alguém que esteja habilitado a congregar e a frequentar uma igreja. E o apóstolo Paulo, ele vem quebrando, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo clareza àquele povo, dizendo: olha, o que Cristo já fez, vocês não precisam mais se circuncidar para viver uma nova vida no Evangelho de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala: olha, esses que estão ditando essas regras querem que a glória seja para eles, para que no final dos seus relatórios eles possam dizer: olha, na minha sinagoga existem tantas e tantas pessoas que se converteram ao judaísmo, existem tantas e tantas pessoas que estão no caminho de Deus. E o apóstolo Paulo estava trazendo uma clareza àquele povo, porque aqueles homens da lei, porque aqueles mestres da lei estavam se gloriando conforme a quantidade de pessoas que eles estavam ganhando para a religião, para aquele contexto. E Paulo disse: ei, vocês não precisam mais praticar esses ensinamentos, vocês não precisam mais viver essa prática religiosa, porque Cristo veio para nos dar a salvação, e agora já não existe mais nenhum véu, não existe mais nada e nem ninguém que possa nos separar do amor de Cristo. E o apóstolo Paulo diz: eu digo isso a vocês porque vocês estão caminhando na fé, vocês estão novos na fé, então vocês precisam identificar aqueles que estão trazendo a religião e aqueles que de fato estão trazendo Cristo para dentro da igreja. Ah, queridos, Paulo, ele foi preso 3 vezes, e quando ele escreve essa carta, nesse contexto ele estava na sua última prisão em Roma, já com o seu decreto de morte, já com a sua pena de morte. E ele escreve essa carta para que o povo que estava nesse lugar entendesse que vale a pena sacrificar para Cristo, que vale a pena estar debaixo de um envio, que vale a pena estar debaixo da palavra dele. Porque, queridos, a palavra nunca foi tão real para os dias atuais, em que diz que nos últimos dias muitos se vestiriam, muitos, falariam o nome de Deus, enganando até os escolhidos. E nós estamos vivendo uma realidade no tempo atual, que muitos têm usado a religião, têm usado até mesmo a palavra de Deus para enganar os escolhidos. E Paulo, ele vem para trazer clareza. Escuta uma coisa, igreja do Senhor, muitas das vezes vocês não vão ouvir aquilo que vocês querem aqui desse altar. Muitas das vezes vocês não vão ouvir uma palavra que faça você gritar, ou que faça você chorar, ou que faça você pular. Muitas das vezes você não vai ouvir uma palavra que vai te deixar sacudindo aí no banco. Muitas das vezes a palavra que o Senhor quer direcionar para a tua vida, quer direcionar para a tua casa e quer direcionar para a tua vida é renúncia, é arrependimento, é descer ao nível mais baixo que temos que descer para nos submetermos ao Evangelho de Cristo. Só que muitos não querem mais, porque uma vez que a igreja está me incomodando em alguma coisa e eu não quero me submeter a essa questão, nós temos uma atitude de sairmos desse lugar, ou de sairmos dessa liderança, ou de sairmos desse contexto. A palavra que Paulo prega, a palavra que Paulo entrega para essa igreja, para essas vidas, ele diz assim: o que eu vivi por amor a Cristo, vocês não viveram. O que eu carrego por amor ao Evangelho, vocês não viveram. Paulo tinha em teu corpo as marcas dos açoites. Paulo tinha em teu corpo as marcas das prisões. Paulo tinha em seu corpo cicatrizes de picadas de serpente. Paulo tinha em seu corpo marcas que para muitos evidenciariam ele a morte.
E ele diz: olha, enquanto a esses, eu não vou nem bater boca, eu não vou nem discutir, porque o que eu carrego vale mais do que as palavras que eles pregam. O que eu vivo vale mais do que a religião que eles pregam. Na nossa realidade, que é aqui no Brasil, a nação brasileira, nós não somos uma igreja perseguida. Nós não somos uma igreja que tem limitações de horário de culto. Nós não somos uma nação que vive preocupado ou com medo se vão fechar, se vão bater em vocês, se vão levar vocês presos. O nosso contexto no Brasil é totalmente diferente. Mas nós temos amigos, nós temos pessoas que vivem em uma realidade diferente, em que falar de Jesus, em que falar de Cristo, de fato vai para a pena de morte, que de falar de Cristo, de fato são presos, que de falar em Cristo, de fato são fuzilados, são mortos. O nosso contexto é totalmente diferente, porque talvez para você falar hoje que você carrega a marca de Cristo, não é uma cicatriz, não é marcas de uma prisão, não são marcas de um naufrágio, não são marcas de uma picada de serpente. Talvez a marca que você carrega por proclamar o Evangelho e por falar de Jesus seja a perda de uma mãe, a perda de um pai, a perda de um filho no processo da caminhada. Talvez seja a perca de um trabalho muito bem remunerado que você tinha e porque você é cristão, você perdeu esse trabalho. Talvez as marcas que você carrega sejam outros tipos de marcas, que não sejam visíveis, que não sejam físicas, mas que te afetou de alguma forma. Afetou a tua vida de alguma forma, porque você decidiu caminhar com Cristo, porque você decidiu ter uma vida com Ele. Mas escuta uma coisa, a nossa realidade, aspirante, Evandro, não se usa mais aspirante, voluntário, Evandro. A nossa realidade hoje é totalmente diferente, sabe por quê? Me incomodou, eu saio. Me fez mal, eu estou caindo fora. As pessoas não querem mais ter esse tipo de sofrimento por causa de Cristo. E sofrimentos que eu falo, querido, são sofrimentos que os humanos fazem uns com os outros. O sofrimento que eu falo são dores que pessoas causam em outras pessoas. Não estou falando, querido, de perdas, eu não estou falando de dores assim, que seja utopia. Eu estou falando de dores que pessoas fazem com outras. Porque você carrega uma missão, porque você carrega um propósito. E o apóstolo Paulo, quando ele direcionou essa carta, ele estava dizendo: foque os seus olhos na cruz, porque a cruz nunca vai negar o amor. De tudo que se deve negar na vida, de tudo que se deve deixar para trás, a palavra de Cristo são as nossas vontades, é a nossa carne. A palavra dele diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Nós estamos fazendo tudo ao contrário. Nós não estamos nem tomando a nossa cruz e nem nos negando. E a gente ainda quer privilégios no reino. A gente ainda quer ser o primeiro a ser abençoado. A gente ainda quer ser o primeiro a ser visto. A gente quer ainda ser o primeiro a ser presenteado. E eu sempre falo, e eu repito para a igreja: o Evangelho de Cristo não é premiação. Falar de Cristo, você não vai ter premiação, você não vai ter privilégios, você não vai ter tão pouco elogio. Se você está esperando isso, eu sinto te desapontar. Que para viver com Cristo, não vai ter tapinha nas costas. Não vai ter pessoas sentando à mesa contigo somente para chorar no dia da tua dor. Não vai ter. Viver o Evangelho de Cristo muitas das vezes é solitário, é solidão. Viver o Evangelho de Cristo muitas das vezes é você estar com uma dor irreparável, você ter que colocar no bolso para atender alguém. Ah, apóstolo, então eu não quero isso para mim não. Eu não quero viver essa vida. Eu não quero viver essa vida, porque me contaram que
Ser cristão é ter uma vida plena. Ser cristão é ter uma vida de prosperidade. Me disseram que ser cristão, nós vamos andar nos melhores lugares. Me disseram que ser cristão, nós vamos andar em lugares altos. Queridos, a única promessa que eu acredito vinda do meu Senhor é que, ao que vencer, será vestido com roupas brancas. O seu nome será mudado. Ao que vencer, o seu nome será escrito, estará escrito no livro da vida. Ao que vencer, terá a coroa da salvação. Ao que vencer. Até esse dia chegar, nós passaremos sim por privações aqui. Até esse dia chegar, nós passaremos por tristezas sim. Até esse dia chegar, nós passaremos por grandes provações aqui na terra. Mas o que nos difere de uma pessoa que está andando em dificuldade, muitas das vezes, em limitações, muitas das vezes, do que aqueles que estão lá fora, é que Jesus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Agora você imagina comigo, apóstolo Paulo preso, tendo que encorajar a igreja que está livre. Veja se faz sentido para você. Em uma prisão, a palavra diz que no cárcere inferior, onde não bate luz do dia, aonde ele convivia com insetos, com ratos, com baratas, com lacraias, escorpião, tudo que tinha de peçonhento, naquele cárcere inferior, chega aos ouvidos dele, dizendo: olha, o povo, os gálatas estão sendo levados às doutrinas dos religiosos daquele lugar, estão se perdendo, eles tiraram os olhos da cruz. E ele escreve a carta: eu não tenho que provar nada a ninguém, nem para vocês, porque as marcas que eu trago em meu corpo são as marcas de Cristo. Em uma prisão, tendo que encorajar uma igreja que está livre, é fora da realidade humana, é fora do intelecto humano. Imagine você estando nessa situação. Você recebe a notícia: olha, a tua célula está passando por situação difícil, porque chegou lá um camarada trazendo outras doutrinas, trazendo outras questões, e o povo está se perdendo. Você acha que você iria escrever carta para a tua célula ou para a tua igreja, encorajando aquele povo? Só quem vive em Cristo, queridos, faz isso. Só quem vive por Cristo faz isso. A identidade que nós carregamos hoje não é uma identidade em que temos que mostrar cicatrizes, que mostrar açoites, que mostrar essas situações. Mas a marca que nós carregamos hoje na igreja contemporânea é a renúncia. Se você tem dificuldade de renunciar, você ainda não está em Cristo. Se você tem dificuldade de largar a mão de algum desejo, de alguma coisa que te faz muito bem, você ainda não está em Cristo. Se você tem dificuldade de abandonar certos ciclos de amizade, se você tem dificuldade de abandonar certos trabalhos, se você tem dificuldade de dizer não para a roda dos escarnecedores, você ainda não está vivendo em Cristo. Porque na minha cabeça eu não consigo entender uma pessoa que põe um versículo bíblico de manhã e de tarde está postando uma música secular, ou está com uma roupa totalmente inadequada. Eu não consigo entender uma pessoa que fala de um Jesus morto e ressuscitado, que prega um Jesus que deu a vida por nós, mas não tem mudança de vida, mudança do caráter. Para mim não tem validade, para mim não tem valia. Não bate.
Quando você vai tirar algum documento e pede ali a sua identificação, a pessoa fica olhando a tua foto, dependendo do lugar, tiram a tua digital, para poder te identificar se você realmente é aquela pessoa. Você é fulana de tal, filho de ciclano, filha de cicrana? Sim. Tira ali todo nada consta, para provar que você é você. E nós que temos o DNA de Cristo, nós que carregamos a palavra salvífica, nós que carregamos a palavra da cruz, as pessoas têm dificuldade de identificar a nossa pessoa, porque o nosso comportamento é diferente, a nossa fala é diferente. A nossa convivência com os outros é diferente, não condiz com a palavra que você carrega. E as pessoas tentam te identificar, ó, poxa, mas você canta assim domingo e segunda você tá assim. Aí ele fica olhando, cara crachá, é você mesmo? É você mesmo? E eu sempre digo aqui para minha igreja linda e amada, que quando um crente se posiciona, é tão bom quando o céu identifica quem você é, mas a gratidão, a gratificação ainda é maior quando o inferno identifica quem você é. Porque quando o inferno identifica quem você é, ele tem receio de tocar em você. Quando o inferno identifica quem você é, ele vai pensar 10 vezes antes de tocar na tua vida. Bom é ser reconhecido no céu, amém. Bom é quando a gente levanta de manhã, coloca o pé no chão e Satanás diz, hoje eu vou ter trabalho, porque essa está blindada pelo Espírito Santo. Esse e essa está andando atrás da cruz. Temos uma dificuldade enorme de termos uma identificação do céu. Porque tudo que é do mundo, a gente copia, né? A gente copia o corte, a gente copia a roupa, a gente copia o estilo. Tudo que é do mundo e que causa um frição, a gente copia. Copiar apóstolo Paulo, copiar Jesus, copiar apóstolo Pedro, aí é que são elas. Aí é que são elas. Porque esses deixaram a sua casa, esses deixaram o seu trabalho, a sua riqueza, esses deixaram os aplausos, esses deixaram o tapinha nas costas, esses deixaram os amigos de bar, esses deixaram amigos de balada, porque eles entenderam que a identidade deles não é mais aqui na terra, mas é uma identidade do reino, é uma identidade do céu. Apóstola, mas eu tenho que apanhar por causa de Cristo? Não. Basta você dizer não ao pecado, é o suficiente. Apóstolo, mas eu tenho que ser preso por Cristo? Não estou dizendo isso. Basta você dizer não ao pecado. Basta você dizer não ao seu desejo carnal. Porque eu sempre falo, o cristão ele passa por 3 níveis de lutas. A provação, que vem por meio de Deus, ele te prova para ser aprovado. A tribulação, que vem por meio de Satanás, que ele vem para tentar minar, roubar a tua fé, roubar a tua identidade em Cristo. E a tentação, que ela vem por meio da carne. Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas as tentações que o diabo colocou foram tentações carnais, poder, dinheiro, comida, tudo que satisfazia a carne. Jesus venceu no deserto pela palavra. Ah, apóstolo, mas eu não sou Jesus. Nem quero que você seja, mas a palavra nos ensina a ser como Jesus. Andar como Jesus, falar como Jesus, fazer como Jesus. Eu não estou pedindo para você ser Ele,
Mas o mínimo que podemos fazer enquanto cristãos e filhos é andar como, falar como, fazer como. Eu trago em mim as marcas de Cristo. E vamos nos colocando de pé. Não me incomode, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Eu preciso provar alguma coisa? Não. Não precisa provar nada para ninguém. Eu preciso estar mal arrumado, sujo. Eu preciso estar empobrecido para dizer que Cristo está em mim. Não. Não estou falando disso. Estou falando de comportamento. O comportamento define se você anda atrás da cruz ou não. O teu comportamento define se você carrega as marcas de Cristo ou não. Apóstola, depois que eu aceitei Jesus, meus amigos fugiram, saíram. Depois que eu aceitei Jesus, meus familiares não falam mais comigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, apóstola, mas eu não tenho que ganhar os faltosos, eu não tenho que ganhar os meus amigos, eu não tenho que ganhar os meus familiares. Fale menos. E faça mais. Porque não é oratória, não é a fala que traz pessoas, é o teu comportamento, a tua atitude. E o Senhor está dizendo hoje para vocês, o Senhor está perguntando hoje para a igreja dele: quais são as marcas que vocês têm carregado por amor a mim? Quais são as marcas que vocês têm na alma, no espírito de vocês, por amor a mim? Não, apóstolo, aqui no banco eu estou confortável, eu não quero fazer nada, eu não quero me comprometer com nada, eu não quero liderar nada, eu não quero. Marcas são geradas no calor da batalha. Se você não está na batalha, não tem como você carregar marcas. Marcas são geradas no campo de batalha. Marcas são geradas quando nós estamos de frente, na frente da linha de tiro. E quando nós estamos na frente da linha de tiro, nós estamos para matar ou nós estamos para morrer pela causa. Aí a gente canta aqui, né? Eu vou gastar a minha vida, né? Será que gasta, Carla? Aí a gente canta aqui, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aí a gente canta: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Será que de fato esse gasto que estamos cantando, esse gasto que estamos proferindo, de fato é uma realidade para a nossa vida? Sabe por quê, queridos? Quando eu começo a proclamar, porque na boca de algumas pessoas são verdade de fato, mas na boca de algumas não são. Quando a gente começa a proferir esse louvor, a cantar esse louvor, existe uma consciência que a gente precisa ter. E a gente não precisa ser muito inteligente para entender se de fato aquilo que eu estou cantando é uma realidade. Gastando a tua vida por quem? Gastando a tua vida por quê? O que você fez até aqui que te dá habilitação para cantar um louvor que é tão... O quê? Vamos rever os nossos conceitos a partir daqui, né? Vamos rever a nossa caminhada a partir daqui.
Vamos rever o nosso comportamento a partir daqui. Gastar a vida para Cristo não é vir quarta e domingo no culto e terça célula. Isso não é gastar a tua vida. Gastar a tua vida é você, em todo momento de oportunidade, você falar do amor dele. Gastar a tua vida é você ver a possibilidade de Cristo falar no ambiente que você está. Gastar a tua vida é você provocar uma situação para falar do amor dele. Gastar a tua vida por Cristo é viver uma vida de compaixão, viver uma vida de intimidade, viver uma vida de retidão diante do Senhor. E principalmente, você não precisa andar com roupa de crente, você não precisa andar com cabelo de crente, você não precisa andar com bolsa, com mala de crente. Mas, querida, a tua face vai revelar o Espírito Santo através de você. Gastar a tua vida com Cristo é ter a oportunidade em qualquer lugar, em qualquer ambiente, de falar do amor dele. Não importa. Não importa se é no hospital, não importa se é no ônibus, não importa se é na boca de fumo, não importa se é no seu trabalho, não importa se é na tua casa. Talvez, querido, a sua Roma, a sua prisão seja na tua casa, talvez a sua Roma seja no teu trabalho. E eles estão esperando de você a proclamação do Evangelho naquele lugar. E você simplesmente cala a tua voz. Você simplesmente cala o teu espírito. Você simplesmente deixa aquele ambiente te dominar. E não você mais dominar aquele ambiente através do Espírito. Mas nessa noite, o Senhor está levantando aqui. Queridos homens e mulheres que estarão dispostos a andar na sombra da cruz. E não viver por vocês mesmos, mas viver pela palavra, viver pelo Espírito, viver pelo Evangelho. Queridos, existem lugares, existem pessoas que estão esperando você, que estão esperando a tua proclamação. Existem lugares, existem ambientes que estão esperando a tua proclamação. E o que você vai dizer para essas pessoas? Porque muitas das vezes nós nos vangloriamos com as cicatrizes materiais, carnais, dizendo: olha aqui, tomei uma facada, olha aqui, tomei um tiro, olha aqui, tomei uma paulada. Mas muitas das vezes nós não falamos: olha aqui, perdi o meu filho porque eu estava caminhando com Cristo. Olha aqui, perdi minha mãe porque eu estava em Cristo. Olha aqui, perdi o meu marido porque eu estava em Cristo. Muitas das vezes nós nos vangloriamos com as marcas que o pecado nos deixou, e poucas vezes nos gloriamos nas marcas da renúncia, do chamado. Mas o Senhor está dizendo para a igreja nessa noite: eu não quero que vocês sejam gerados com marcas da carne, mas eu quero que vocês sejam gerados com marcas espirituais. Nessas marcas, queridos, é que Cristo vai se gloriar na tua vida. São nessas cicatrizes espirituais que Cristo vai se gloriar na tua vida. Apóstola, mas eu estou nesse trabalho, esse trabalho me dá propina, esse trabalho me dá, eu vivo na corrupção nesse trabalho, e se eu tenho uma vida boa, é porque essa corrupção me deu, é porque essa propina me deu. Ei, queridos, se eu pudesse falar tudo que o Espírito Santo está mandando dizer, se eu pudesse dizer que muitas coisas nós fazemos que tem entristecido o Espírito Santo, a gente se reduzia a nada nessa noite, a gente se reduzia a pó nessa noite. Mas em nome de Jesus, para finalizar essa palavra, o Senhor está buscando uma igreja, não uma igreja que o teu externo é bonito, não uma igreja que a tua aparência é impecável, não uma igreja que a tua oratória tira elogio de muitas pessoas,
O Senhor está buscando uma igreja arrependida. O Senhor está buscando uma igreja que está olhando para a cruz. O Senhor está buscando uma igreja que doa o que doer, mas eu não largo meu Jesus. Perca o que perder, mas eu não largo meu Jesus. Venha o que vier, mas eu não largo meu Jesus. Sabe por quê? Trocamos Jesus por Netflix, trocamos Jesus por jogo de bet, trocamos Jesus por joguinho de tigrinho, trocamos Jesus. Compra-se telefone roubado, compra-se mercadoria roubada. E eu preciso dizer, você acha que você está sendo beneficiado comprando algo que alguém foi defraudado? Você acha que está sendo beneficiado porque uma carreta foi roubada, uma carreta caiu na pista e você se beneficiou daquele produto? Você acha que está tirando vantagem disso? Não. Eu não preciso te ensinar a consciência de cristão. Jesus, ele traz a consciência do cristão. Eu não preciso te ensinar. Quando o Espírito está em mim, tudo que é luxúria, tudo que é corrupção, tudo que é pecaminoso, sai do meu olhar, não me atrai mais. Quando Cristo está em mim, o pecado não me domina. Quando Cristo está em mim, tudo que é de mal não me domina. Mas nessa noite, eu estou falando para uma igreja liberta. Eu estou falando para uma igreja que está com os olhos em Cristo. E em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Espírito Santo. Deus. Espírito de Deus, a tua igreja precisa voltar. A tua igreja precisa voltar a ter uma identificação como filho e como cristão. Nos perdemos no caminho, ó Pai amado, porque muitas das vezes dizemos: comprar isso não tem nada a ver. Nos perdemos no caminho porque muitas das vezes dissemos: assistir tal programa não tem nada a ver. Nos perdemos no caminho porque tocamos em coisas impuras. Nos perdemos no caminho porque o nosso olhar saiu da cruz. Nos perdemos no caminho porque a tua palavra já não é uma realidade nas nossas vidas. Mas, Senhor Jesus, hoje nós nos levantamos e nos posicionamos. Pode vir o que vier, pode acontecer o que for, não tiraremos os olhos da cruz e carregaremos em nós a marca do teu evangelho. Jesus, eu não sei o que isso pode significar para a tua igreja, mas existem pessoas aqui que serão marcadas essa semana porque pregarão o teu evangelho. E muitas das vezes, Pai, essas marcas não são legais, são marcas doloridas, são marcas de perdas, são marcas de renúncia. Pai amado, porque muitas das vezes eu precisei renunciar a trabalhos, eu precisei renunciar a empregos, eu precisei renunciar, Pai amado, um lugar bom para morar, uma cidade melhor para morar, porque, Pai amado, eu entendi o meu chamado. Mas isso não se compara à maior renúncia que foi feita na cruz do Calvário. Nada disso se compara a um amor entregue na cruz do Calvário, que foi o teu amor. Então, Pai amado, restabeleça em nós a tua identidade de filho. Restabeleça em nós a tua identidade, ó Pai, a identidade da tua palavra e do teu evangelho, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que se perdeu aí no caminho, se perdeu aí na caminhada e precisa voltar a olhar para a cruz. Eu tenho 5 minutos para orar por você. Vem aqui à frente. Apóstolo, eu me perdi, eu tirei o meu olhar da cruz. O meu olhar estava muito religioso, eu estava sempre criticando, eu estava sempre criando tumulto, criando caso com situações. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Pedro Eduardo Pissai, @Projeto Salem Church, para mais vídeos. Até a próxima!